Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de fevereiro, nós vamos meditar em Números do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4, os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra da tenda da congregação. Olha que interessante, né? Para a guerra, os homens tinham que ser acima de 20 anos, mas para ser levita e servir no tabernáculo do Senhor não era 20, era 30. Sabe por quê? Exigia um pouco mais de maturidade e responsabilidade. Pois bem, este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação das coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu da coberta e com eles cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima de uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação, estendendo o pano azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários, taças, escudelas, também pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim e com a coberta de peles de texugos cobrirão e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão castiçais da luminária as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores, todos os seus vasos de azeite com que serve, e meterão a eles todos os seus utensílios, as cobertas de pele de texugo, o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, uma coberta de pele de texugo, cobrirão e lhe porão os seus varais. Então, estamos falando de um povo que está em peregrinação. Isso mesmo. E por estar em peregrinação, esse povo estava constantemente saindo de um lugar e indo para outro, se locomovendo. Então, era necessário, né, que todos aqueles objetos fossem funcionais. E Deus é um Deus funcional, um Deus que pensa nos mínimos detalhes. E por isso tinha as argolas, os varais e tudo para transportar bem cada objeto sagrado. Então, ele fala aqui até mesmo como deveria ser colocado cada objeto para ser transportado, coberto, embalado como algo muito precioso. Você já pensou, por exemplo, transportar numa viagem taças? Pois bem, né? Você colocaria ali, né, várias coisas, enrolaria para preservar aquela preciosidade, né, e chegar ao local com segurança. Pois bem, aqui nós estamos vendo os utensílios sagrados, né? Então, ele continua falando como deveria ser embalado cada um dos detalhes. Por exemplo, até mesmo aqueles, né, tirarão a cinza do altar e por cima dele estenderão um pano púrpura. E sobre ele porão todos os instrumentos com que serve, os seus braseiros, garfos, as pasas, bacia, todos os utensílios do altar, né? Pois bem, então ele vai falando, havendo, pois, os filhos de Arão e os seus filhos ao partir do arraial, acabando de cobrir os santuários, utensílios, todos os utensílios do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, pois que eles podem morrer. Então,
continua, Deus não muda nada. Apenas eles vão ajudar nessa tarefa, mas eles não poderiam tocar. Então, o embalo e o cuidado ainda ficava por conta de Arão e dos seus filhos, né? E, porém, a cargo de Eleazar, que era filho de Arão, o sacerdote será o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de manjares, azeite de unção, a cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixarei extirpar da a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes farei para que vivam e não morram quando chegarem à santidade das santidades. Arão e os seus filhos virão e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão e para ver quando cobrirem o santuário, para que eles não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson. Então, os coatita, os Gerson, todos eram da tribo de Levi, né? Eram levitas. Então, esses também, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Então, 30, 40, 50, 30 anos de serviço ao templo do Senhor, né? E aí ele fala aqui mais um pouco, e será o ministério das gerações do Gersonita no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, da tenda da congregação, a sua coberta, coberta de pele, olhe só, o véu da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o véu sobre o pátio, tudo isso era os levitas da tribo de Levi, mais da família dos gersonitas, né? Então, a família dos coatitas e agora dos gersonitas. Todos os ministérios do gersonita em todo o seu cargo e em todo o seu ministério. Este é o ministério das gerações dos filhos do gersonita na tenda da congregação, e a ele a guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, nós podemos ver que depois da morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, restou apenas dois filhos de Arão, que é Eleazar e também Itamar. Então, vamos dividir aqui os serviços sacerdotais, e eles eram responsáveis também por instruir esses levitas, né, no cumprimento da atividade que Deus destinou a cada um deles. E aí nós podemos ver que ainda tinha mais um das turmas, né, dos levitas. Já eram os filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais. Também acima da idade de 30 anos para cima, até 50. Né? Então, completou 30 anos, eles poderiam iniciar o seu serviço aqui levítico. Então, 30, 40 e 50 anos, eles finalizavam aqui o serviço que eles tinham para fazer como levitas, né? Cada uma dessas famílias cumprindo uma função. Então, a eles coube o quê? A coluna do pátio, né? Então, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas e as suas bases. Este é o ministério dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram aos filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 acima até 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. E os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750, somente dos filhos, né? A tribo de Levi, aqui a geração dos filhos desses que ficariam responsável por essa parte. E aí eles vão contar
tanto dos filhos de Merari, dos coatitas, ele vai contar cada um deles e vai chegar à conclusão de quantos tinham. Os filhos de Gerso, por exemplo, que eles contaram, foram 2.630. E eles vão contar também dos filhos de Merari, todos eles da idade de 30 anos, né, a cargo, eles vão ser contados 8.580. Conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles o que o Senhor ordenara a Moisés. Pois bem, né? Então, contado aqui todos os levitas que estariam responsáveis, né, essas três frentes, nós vamos ver a questão do capítulo 5, que é os leprosos e os imundos que eram lançados fora do arraial. Novidade? Nenhuma, Deus já havia falado sobre isso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso e todos que padecem de fluxo, e a todos os imundos por causa do que de contato com mortos. Então, se a pessoa tinha contato com morto, ele se tornava impuro. Ele tinha que fazer o ritual de purificação, depois, né, ficava até o final do dia daquele ritual da purificação, e aí ele poderia sim voltar a estar em contato com o arraial. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial. Quem ficou fora do arraial? Todo leproso, todo que padece de fluxo, todo imundo por causa do contato de morto, né? Desde o homem, a mulher, lançareis fora do arraial, e os lançaram, para não se contaminarem. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando o homem e a mulher fizer alguns de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, sua alma é culpada, e confessará o pecado que fez. Fará então a restituição pela causa da culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem fez o culpado. Então, a restituição, a indenização, que nós já vimos lá no livro de Levítico, Deus está novamente trazendo aqui para o povo no capítulo 5 de Números. E aí, olha isso aqui, a prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhe: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocupado, havendo ela contaminado e contra ela não houver testemunha, no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e da sua mulher tiver ciúmes, por ela haver se contaminado, e sobre ele vier o espírito de ciúmes da sua mulher, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, segundo trará juntamente a sua oferta com ela, 1/10 de eifo de farinha, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante o Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote um pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Porá sobre a sua mão a água amarga que traz consigo, a maldição estará na mão do sacerdote, e o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se
ninguém contigo se deitou, e se não te apartardes do teu marido pela tua imundícia, desta água amarga amaldiçoastes, será livre. Mas se te apartares do teu marido e se contaminar, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração de maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. Olha que coisa interessante isso, né? E aí ela tomava aquela água e ficava se aguardando o resultado daquilo, né? Então é algo assim inusitado para nós nos dias de hoje, mas era a forma que era colocado, né? E se aquela mulher estava mentindo, se aquela mulher tivesse adulterado, né, manchado o seu leito conjugal, através da lei dos ciúmes, que era esse nome, né, ela ia sofrer as consequências. Pois bem, a lei do nazireu, nazireado, né, que era o nazireu de Deus, capítulo 6, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, e do vinho e bebida forte se apartar, vinagre de vinho, vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida de uva, uvas frescas nem secas comerá todos os dias do seu nazireu. Não comerá de coisa alguma que faz a vinha, desde caroço até a casca, né? Então, tinha os alimentos onde o nazireu era proibido de consumir. Então, isso era, muitas vezes, o nazireu que decidia entregar a sua vida a serviço do Senhor. E alguns era por tempo determinado, outros durante toda a vida. Então, quem era nazireu deveria obedecer às leis estabelecidas aqui no capítulo 6. Pois bem, e aí ele continua: todos os dias que se separar para o Senhor, não se achegará ao corpo de nenhum morto. Se o seu pai, a sua mãe, ou o irmão, sua irmã, por ele não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém morrer junto a ele por alguma causa, né, alguém de repente papum, ou seja, morte súbita, contaminar a cabeça do nazireado, então, no dia da sua purificação, raspará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. No 8º dia, trará 2 rolas, 2 pombinhos ao sacerdote na porta da tenda da congregação. E o sacerdote vai oferecer por expiação de pecado, né? Então, ele vai separar os dias do seu nazireado ao Senhor para expiação de culpa, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o nazireado foi contaminado, né? E essa é a lei do nazireado, que é trazido aqui. E nós vamos ver quem vai ser nazireu, né? Um grande, que é muito, na verdade, conhecido, é a figura de Sansão. Ele foi um nazireado, né? Ele tinha o nazireu sobre si, um voto que Deus estabeleceu desde o nascimento dele. Então, aqui estão as leis determinadas. E aí ele finaliza o capítulo dizendo o modo de abençoar os filhos de Israel. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu
os abençoarei. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.